sou a Lígia Bacarin, faço parte do grupo de mídias do Geração 68 e estou com vocês para analisarmos e bater um papo em relação ao Instagram, tanto nos seus pressupostos teóricos, como nas suas consequências sociais, psíquicas e econômicas. Então, teremos 2 encontros. Esse primeiro encontro para a gente conseguir entender de onde veio o Instagram e para onde vai o Instagram. Então, eu acho interessante vocês me conhecerem um pouquinho, né? Eu sou formada em História pela Universidade Estadual de Maringá, tenho o meu mestrado em Fundamentos da Educação, com foco voltado para metodologias ativas, para arte e educação. Então, eu acompanhei, por conta dessa minha trajetória acadêmica, o Instagram desde o seu surgimento. A princípio, ele me causou uma expectativa positiva, sobretudo em relação a um possível recurso aí para se trabalhar com ferramentas metodológicas mais voltadas à juventude. Depois eu fui estudar um pouco a área da psicologia em educação especial e agora estou me preparando, né, para o doutorado, especificamente estudando o Instagram a partir de uma análise semiótica. Então, eu estou há muito tempo tentando entender, né, o que é o Instagram. Pessoal, sobre a questão da polêmica que nós estamos tendo em relação à regulamentação das redes sociais. Nós falamos muito aqui que era importante, muito, é super importante, precisa, é uma questão democrática, mas parece que o que está sendo proposto não está satisfazendo aquilo que a gente imaginou que fosse como o modelo de regulação. Fica aberto para vocês. Esse projeto contempla, não contempla, vocês têm dúvidas? Acho que a gente tem que discutir isso aqui pelo menos por meia hora, porque isso é muito importante. Eu já vou falar minha opinião, tá? Eu acho que se tem tanta polêmica, se tem tanta dúvida, eu acho que pelo menos o mais sensato seria a gente segurar esse negócio e tirar o regime de urgência. O governo deveria tirar o regime de urgência e a gente debater mais. Mas vamos lá, já tem o pessoal se inscrevendo, levantando a mãozinha. Viscarino, manda ver, você já é o primeiro inscrito aqui, abrindo a fila para a gente debater. Boa noite, gente, vamos lá. Boa noite. Eu estou formando a minha opinião. Na verdade, eu tenho ouvido os 2 lados, né, da questão, e eu tenho uma ideia de que nós estamos caindo talvez numa pequena armadilha aí da direita, mas isso é uma opinião minha, tá? Uma opinião que está aqui, estou colocando para vocês como observador, não fazendo uma questão, uma visão partidária, porque nem tenho esse aval, esse processo, mas eu estou achando o seguinte, o que eu tenho ouvido é assim, quem fala que a questão principalmente a questão da remuneração para o Globo tal, e quem está se manifestando a respeito disso, não está mostrando isso de uma forma muito clara. E quem está falando que tem processos que já estão, inclusive na Constituição, que são as pessoas que estão falando que esse problema não é tão grave assim, e que hoje nós já convivemos com isso, porque a gente convive com uma certa, já com uma certa imposição dessas big techs, né? Então, o que nós temos que avançar é no sentido de esclarecer todos esses pontos, e isso aí é muito óbvio, tem que ser esclarecido mesmo, ponto final, tanto é que até a Glaze já está se envolvendo, eu acho que isso é ótimo, mas eu queria que vocês pensassem o seguinte, os bolsonaristas não estão falando nada, quando eles estão
contra, nós temos que ficar a favor. Então, esse é o meu pensamento. Eu queria que vocês também pensassem a respeito disso. Uma boa noite, fica aqui o meu recado. Um abraço. Vai lá, Lígia, é você. Então, o que eu entendo? O objetivo desse projeto de lei é frear a fake news e os ataques que o governo federal sofre. Então, não há um entendimento, um amadurecimento em relação a uma regulamentação dos meios de comunicação, principalmente das mass mídias. É uma estratégia usada para tentar barrar um pouco fake news. Eu acredito que esse é o principal erro que o governo federal cometeu, pedindo o caráter de urgência desse PL. Por quê? Porque ao atacar, né, ao tentar contra-atacar o inimigo, eles estão encaminhando um projeto de lei extremamente frágil, sobretudo teoricamente frágil, né? Os grandes debates em relação à regulamentação dos meios de comunicação não estão contemplados nesse projeto de lei. Portanto, eu acho que o Rodrigo tem razão, a gente tem que retirar o caráter de urgência e reconstruir muita coisa dentro dessa discussão. Então, assim, a preocupação não é a regulamentação, a preocupação é barrar fake news. Então, isso pode ser um tiro no pé, né? Legal, Lígia. Iso. Boa noite, colegas. Ia dar uma contribuição aí, eu vi que resgataram até uma frase do Brizola: se a Globo é a favor, eu sou contra, alguma coisa assim como um argumento, mas eu preferia me basear na pesquisa Atlas, que deu ali mais ou menos 78 em cada 100 brasileiros seriam favoráveis a que haja uma contenção, não só, Elisa me permite, não é só o ataque contra o governo, a desinformação do modo geral, a negacionismo. Exatamente. E a incitação ao crime, né? A organização criminal, a gente sabe que também não é só os crimes contra a democracia, né? E que o pessoal lá dessas, como eles chamam, big techs internacionais, né, acha que pode fazer o que quer aqui no Brasil. Então, acho que é um projeto de lei que tramita desde o ano 2000, ele começou no Senado, tem um aspecto político de que, se a Câmara fizer modificações A, B, ela volta para o Senado avaliar as modificações, ou seja, ainda tem mais um fórum de debate para tratar. O autor é um senador de Sergipe, ali, do PSB, e o Orlando Silva é o relator na Câmara, né? Está fazendo o substitutivo que pode, inclusive, nos próximos dias. Eu acho que esse PL também está sujeito a bastante fake news, né? A gente tem ouvido muita coisa que não corresponde ao conteúdo da lei, outras coisas não são as ideais, mas estaria dentro se me permitem, depois que aquele ministro falou de imexível, né, da aprovabilidade do projeto de lei, tem muitos interesses lá na Câmara, os deputados que nós elegemos são aqueles que estão lá, né, com voto direto. Então, vamos dizer, naquilo ali tem os acordos, tem os interesses, mas acho que a gente não deve perder o foco central, que é barrar as fake news. Né? Tem a questão também da remuneração dos produtores de conteúdo, né? Dos direitos autorais, como é que faz o uso e tal, mas se não for o ideal, é o que nós temos para travar o bom combate agora. Então, acho que a gente deve prestar atenção de que tem isso e nada impede de um novo projeto de lei aprimorar mais para frente, assim como várias experiências no Brasil. A gente teve uma primeira rodada, a segunda foi um pouco diferente,
acho que talvez valha a pena a gente pensar em avançar com isso. Ideman, vai lá, Ideman. Hernani, tudo bom? Boa noite. Desculpa, Lígia, abaixa a mãozinha. Então, eu concordo, né, com o Rodrigo falou. Realmente, em caráter de urgência, eu também creio que não seja propício, né, nesse momento. Até porque você tem vários temas, eu creio que a ser debatidos dentro dessa PL, que esses próprios temas, como por exemplo o caso religioso, né, que se criou fake news em cima disso para rebater a PL. Então, essa PL ela é muito importante realmente para retrair as fake news. E você vê essa semana sendo criada fake news, né, falando que a PL é para proibir, né, alguns trechos da Bíblia, não poder mais ser postado em redes sociais ou na própria internet. Que a PL não contempla nada disso, mas até nisso foram criados fake news. Então é por isso que até eu concordo com o Rodrigo, eu creio que tirar o caráter de urgência é preciso, e aí nesse debate abrir vários temas, tanto esse como religioso, como entre outros, para que a própria sociedade ela venha compreender que essa PL ela não vai ter caráter proibitivo ou não, mas sim de combater algo que todos nós aqui, ou grande parte, foram prejudicados nesses últimos anos, que foi a propagação e o impulsionamento das fake news nas redes sociais, né? Então é isso que eu vejo e eu acredito que seja primordial, né? Esse debate de vários temas, principalmente polêmicos, para que a sociedade principalmente possa compreender essa PL. Beleza, Cauê, você é a próxima. Ok. Pontos polêmicos são aqueles da remuneração, né? A questão de uma agência reguladora, quem é que vai regular o que é publicável ou não publicável. Essas coisas creio que são as mais importantes. Não sei se estou esquecendo algum outro ponto, mas tem dado muita polêmica isso. E são coisas que não se conseguem esclarecer. Eu ouvi várias vozes, eu passei o dia escutando. Houve 2 entrevistas do... Como é que ele se chama? Relator? Orlando Silva. Orlando Silva. Melícia Fogo. Houve 2 entrevistas do Orlando Silva. Tá? Houve 2 ou 3 jornais em que as pessoas discutiam, e nos grupos, né? Plataformas em que as pessoas discutiam. E me pareceu que essas 2 coisas continuam sendo extremamente complicadas e que é preciso esclarecer. Como é que fica? Quem é que controla? Não pode ser a Anatel. E como é que fica essa questão da remuneração? Isso está doendo muito. Agora, muito que vai remunerar a Globo, que vai remunerar de tática e estratégia, é mais urgente no momento parar essas grandes questões e são as que estão sendo as dispersoras de fake news e de chamadas de ódio. É por isso que está sendo o caminho. No entanto, me parece, sim, precisa ser rediscutido, tem que tirar o caráter de urgência, mas não tenho ilusões. Vai ser mais para discutir mesmo, porque me parece que as forças que puxam para um lado ou para o outro já estão mais ou menos estabelecidas a ponto de não abrirem mão daquilo que pretendem. Não sei, acho que a entrada da Glaze no circuito agora altera um pouco a situação, mas altera para o lado da esquerda. Do lado da direita, eu não sei como é que eles vão realmente reagir a essa possibilidade. Continuo sem esperança de que melhore.
Boa, Cauê. E Bemani, baixa a mãozinha fazendo um favor. E acho que agora, eu sempre me perco, me desculpem. Eu estou vendo aqui com a mão levantada o Antônio Marcos, a Maria Isabel. Antônio Marcos primeiro. Vai lá, Antônio Marcos. Boa noite a todos. Então, olhando hoje as entrevistas do deputado Orlando Silva, também fiquei sem entender, entendi o lado que ele explicou, né? Ele é só o relator. E, infelizmente, nós não temos maioria no Congresso. Lá, 130 deputados de esquerda, a maioria é de extrema-direita e centro, e a proposta não é o que a gente quer e nem o que o governo quer. Ela está sendo remodelada, né? Eu creio que não, pela reclamação da maioria dos canais de esquerda, não aparenta ser a melhor proposta mesmo, de fato. Mas, como disse o companheiro Zé, é o que tem para o momento. E aí, pelo que ele explicou mesmo lá, a questão foi 190, 230 a votação, tá um negócio bem apertado. E a gente vê a questão principalmente dos deputados, né, dos políticos, que eles ainda vão ter a questão da imunidade lá. Então, se for fazer uma PL que ainda esses, principalmente o pessoal, os bolsonaristas que continuam lá, o Nicolas da vida, a Zambelli, esse pessoal que vão poder continuar apostando nas fake news deles, eu acho que não vai resolver muita coisa. Deve-se tirar, de fato, mesmo a questão de urgência. Acho que tem que ser melhor discutido. E outra coisa, eu acho que o governo tem que fazer uma divulgação melhor dessa questão, dessa PL, para a população em si ficar sabendo o que é. Porque os bolsonaristas, eles estão acabando divulgando essa PL como uma censura, como o governo está querendo calar a população. Tirar o direito da população de se manifestar e coisa e tal. E isso aí acaba pegando. Então, eu acho que, primeira coisa, tirar a urgência, discutir melhor, fazer audiências públicas, uma coisa mais aberta, tanto com o pessoal dos meios de comunicação, mas população em geral, e informar a população, de fato, qual é o objetivo dessa PL, porque a maioria da população ainda não tem ciência direito do que é isso. Então, acho que o governo está perdendo essa narrativa aí, e como a gente sabe que a extrema-direita é muito forte nessa questão de mídia social, e essa questão da regulação de uma agência central para regular, deveria ter uma reguladora, acho que a Anatel também não vai conseguir mesmo regular, e tem essa questão lá, né, que o dinheiro vai para a Globo, que também não consegui entender, mesmo ele explicando, ele falando que quem ganha hoje é a Google, né, mas aí vai acabar indo para a Globo. Então, tem vários pontos polêmicos. Igual ele disse, não é o que temos para melhor, mas é o que temos para o momento. É melhor fazer isso do que não fazer nada, mas é bem, bem complicado, bem complexo essa questão aí. Valeu, Antônio Marcos. Baixa a mãozinha. Infelizmente, o governo, em relação à comunicação, não está ganhando nada, né? Só perde. Maria Isabel, vai que é sua. Vai que é minha, Tafarel. Boa noite. Lembra? Foi Galvão Bueno. Sai que é sua, Tafarel. Como um bordão pega, né, bicho? Como um bordão pega. Boa noite, pessoal. Eu tendo a concordar com quase tudo que o Antônio Marcos acabou de dizer. Eu me inscrevi, inclusive, para falar coisas bem próximas da dele. Só divergindo de uma coisa, que quem é o autor dessa proposta, desse projeto de lei, é o Alessandro Vieira, que é do Cidadania, que não é um cara necessariamente, quer dizer, ele até se coloca no campo da centro-esquerda, mas ele é um cara muito conservador em muitos aspectos, o Alessandro Vieira. O Orlando Silva é o relator tem muito poder, gente. Ele não é só o relator, ele é o relator. Todo relator de projeto de lei tem muita força política, tem muito poder de modificar os termos dos projetos de lei. É um cargo disputado nos projetos de lei, é o cargo de relator. Está na mão da esquerda, não está na mão da direita. O cargo de relator desse projeto de lei está na mão da esquerda. Eu até compreendo o desespero do governo de botar o projeto para andar por conta dos episódios recentes que aconteceram com as crianças nas escolas. Então, para dar uma resposta à sociedade, para dizer que estamos fazendo alguma coisa, porque esse projeto de lei vai tentar, digamos assim, controlar um pouco
o fascismo que rola dentro das redes sociais, então passa o projeto de qualquer jeito. Eu acho que tem 2 equívocos aí. O primeiro é que o que aconteceu nas escolas brasileiras, está acontecendo e que vai continuar acontecendo, o terrorismo e o extremismo nas escolas, não é necessariamente um produto da internet, gente. Passa pela internet como um veículo, mas a causa não está ali. Então, a gente está querendo atacar um problema numa causa que não é real. A causa do extremismo nas escolas não está na internet. Está fora da internet. A internet é um veículo, mas ela não é a causa. Eu acho que tem um primeiro erro aí, um erro de análise do que está acontecendo com as escolas, de culpar a internet pelo que está acontecendo nas escolas. Isso é uma outra polêmica, eu não vou entrar nessa polêmica aqui agora, Rodrigo, claro, mas eu quero deixar bem claro que essa história de considerar que a internet é a culpada do que está acontecendo no terrorismo, de extremismo na escola, é um equívoco, é uma falta, é uma análise completamente equivocada do problema. O segundo problema nesse projeto de lei é que eu não entendo muito bem de trâmites de projeto de lei, mas será que, diante, inclusive, do problema das escolas, diante da necessidade de fazer uma censura na internet, que é censura mesmo, o nome é esse mesmo, controle e censura, é isso mesmo que tem que acontecer, não seria o caso de fazer audiências públicas, gente? Não seria o caso de abrir o debate com a sociedade sobre um problema tão grave, que é o extremismo nas escolas, que é o terrorismo nas escolas, que é a internet e, de um modo geral, com as suas fake news? Não seria o caso? Acho que tem problema demais aí que poderia ser pano de fundo para um debate na sociedade, que não está acontecendo. Não está acontecendo. Então, um projeto de lei dessa magnitude, que tem grandes repercussões sobre vários aspectos da nossa vida, não pode ser tocado a toque de caixa desse jeito, pelo amor de Deus. Cara, o relator é um cara da esquerda. Ele disse nas entrevistas que ele tirou do projeto de lei a ideia de uma agência regulamentadora. Eu nem entendi bem, porque eu estava ouvindo e lavando o prato, fazendo comida na hora, eu não consegui entender tudo. Era uma entrevista de 2 horas que ele fez para o 247. Ele deu um monte de explicação e não me convenceu em nenhuma, vou ser sincera. Vou ser sincera. Eu estou muito crítica à postura do Orlando Silva. Não estou dizendo que ele está sendo desonesto, picareta, não. Porque teve gente aí dos blogueiros de esquerda que chamaram ele de tudo, né? Diz que ele estava dando entrevista na Globo virando artista global. Eu não vou por aí. Eu acho que a gente também tem que ter moderação. Mas as argumentações de Orlando Silva não me convenceram. Pode ser a minha ignorância. Eu desconheço como é que é um trâmite de um projeto de lei. Eu até desconheço o projeto de lei. Eu nem li o projeto de lei. Mas muito me espanta que gerou tanta polêmica dentro da esquerda. Se gerou uma polêmica dentro da esquerda, há qualquer coisa de errado. E quero discordar de um outro companheiro que disse que o bolsonarismo está calado. O bolsonarismo não está calado. O bolsonarismo está atuante, fazendo campanha contra e apelando para dizer que a Bíblia não pode ser lida, que vai ser censura e por aí vai. Um outro jabuti, porque tem vários jabutis nessa lei, vários. Um jabuti importantíssimo nessa lei é permitir que deputados continuem fazendo o que querem na rede social. É um jabuti do tamanho de uma casa. Como explicar uma coisa dessas? Porque não tem explicação. Perguntaram isso para o Orlando e ele não soube explicar. Então, como eu estou cheia de dúvidas, eu não quero marcar categoricamente nada. Mas acho que, primeiro, essa coisa de sair correndo às pressas para resolver esse projeto de lei me cheira muito mal. Segundo, não é por aí que vai se resolver o problema do terrorismo nem do extremismo nas escolas. Terceiro, como é que um projeto desse não é discutido na sociedade antes de ir para Congresso, antes de ir para o Senado, antes de ir para, enfim, para os trâmites burocráticos legais que ele tem que cumprir? São essas questões que eu estou levantando. Obrigada. Muito bem, Isabel. E olha, eu não coloquei minha opinião, mas essa questão da imunidade parlamentar ser levada para a imunidade nas redes sociais não tem como responder. Orlando Silva não vai conseguir, ninguém vai conseguir responder. Não é um absurdo, né? Eu não sei qual que é a ordem. Tem a Beth escrita, o Gilmar e a Paula, mas acho que é a Beth agora. Vai lá, Beth. Me perdoe se eu errar a ordem. Bem, boa noite, pessoal. Então, eu quero corroborar a opinião tanto da Maria Isabel quanto do Rodrigo. O problema pior, na minha opinião, é essa história da imunidade dos parlamentares. Não pode ter isso,
porque os maiores responsáveis por notícias falsas, por mentiras nas redes sociais, são os parlamentares da direita, justamente. São eles que fabricam. Ninguém pode esquecer que tinha os filhos Bolsonaro aí, era, acho que, sei lá como chama, Carlos, que era o diretor lá do tal Gabinete do Ódio. Bom, ele nem tem, porque ele é vereador, né? Mas os parlamentares da direita são os maiores responsáveis pela produção de notícias falsas e mentiras, realmente mentiras, nas redes sociais. Então, isso aí é uma coisa que não pode, que é inaceitável. A questão do financiamento também é complicada, isso aí também precisa ser melhor estabelecido. E um outro jornalista aí na internet disse que é exigido do YouTube, por exemplo, um controle de conteúdo antes de colocar esse conteúdo no ar, que é um problema porque exigiria muito tempo, exigiria muitos recursos. Então, apontando essas três coisas, eu reitero a opinião de muitos aqui que já se expressaram. Esse assunto precisa de muita discussão, precisa de muito estudo. Logo antes de começar aqui a nossa aula, eu estava vendo uma correspondência do Iso Sendash, não sei como se pronuncia teu nome, desculpa, mas eu achei muito interessante, embora eu não saiba direito como é que funciona aquela ferramenta que ele deu, mas ele faz ali um estudo de quais são as versões que existem de cada... Enfim, cada argumento da direita, por exemplo, tem várias versões, acho que são 3 que ele coloca, e que a gente precisa estudar aquilo ali para saber como rebater. Depois tem vários itens do PL, do projeto de lei. Então, eu acho que realmente é preciso haver, não é só uma questão de ter audiência pública, não, eu acho que tem que ter uma difusão geral desse projeto de lei dentro da sociedade, um estudo disso, um estudo muito detalhado, uma discussão muito detalhada disso. E esse regime de urgência não é razoável. Essa história de existir apelos a crime na internet, isso não é de agora. Teve um período aí, não sei se vocês lembram, tinha uma história de uma baleia azul, ainda não tinha nem essas coisas todas, que era uma campanha de indução de jovens ao suicídio. Teve criança, teve adolescente que se matou por causa dessa baleia azul. Ainda há pouco, meu neto estava falando que está rolando aí por um local, não me lembro mais nem o que é que ele falou, mas eu não entendo. Como? Discórdia. Tem uma rede aí chamada Discórdia que induz a torturar animais. Diz que tinha 16 mil pessoas assistindo tortura, como torturar animais. Sabe? Então, tem umas coisas assim realmente absurdas. Isso aí, eu estou falando disso, estou falando da baleia azul, estou falando desse Discórdia, para dizer que não é novo esse negócio de incitação a iniciativas ruins, perversas, criminosas pela internet, usando seja e-mail, seja os novos recursos de agora. Eu só quero reiterar que é preciso estudar isso muito cuidadosamente, avaliar. Esse estudo do ISO eu achei muito interessante. Quando terminar a aula, eu vou voltar ali, vou quebrar a cabeça para entender como funciona. Recomendo que todos aqui façamos isso, porque eu acho que está muito bem feito, está muito bom. E eu estou nessa posição de tirar a urgência desse negócio. Isso é para ser votado daqui a alguns meses, daqui a 2, 3 meses, e sustentar
a posição de defesa do governo, de defesa do Lula, e eu não sei se a gente deve falar de censura, viu, Maria Isabel? Porque censura é uma palavra feia, né? Uma palavra de que ninguém gosta. Eu acho que a gente pode falar em controle, que é necessário, e é muito necessário mesmo. E, embora seja urgente, a gente tem que estar muito seguro, muito certo de tudo, e, por isso, essa urgência tem que ser barrada. Desculpem se eu me alonguei. Obrigada. Imagina, Beth, valeu. Gilmar, depois a Paula. Boa noite a todos e a todas. Sou Gilmar Camabete, do estado do Amazonas, Manaus, Amazonas. Assim, gente, é uma discussão muito ampla, ainda deixa muita dúvida, como todo mundo já falou, eu não quero ser repetitivo, mas com um posicionamento muito claro da questão que este assunto, agora, no momento, não é o primeiro, não é a prioridade. Nós temos urgência de ter uma regulação para a pauta, isso é verdadeiro, isso é necessário, mas a pauta que nós temos para agora é o 8 de janeiro. Então, é focar toda a nossa força nessa PL, né, que trata nessa CPMI que trata do 8 de janeiro, e este assunto agora é necessário tirar urgência, discutir sim, claro, tem que ter a discussão, não pode morrer, mas é necessário agora, para o primeiro momento, a audiência pública para se discutir, trazer dados. Nem o relator está seguro do assunto e da pauta, não é? Tem coisas que ele ainda não sabe responder e não tem como responder agora no momento, porque a gente passa e a gente está há anos-luz atrás da esquerdopata, não é? Com toda a sua estrutura, com todo o seu arsenal governamentista, que pegaram, levaram tudo isso, né? Usaram o governo e levaram todas as armas que eles tinham junto com eles, tiraram de dentro do governo para ser utilizado dessa forma. Vale lembrar, gente, que dados eles são científicos, né? Fakes ou fatos, eles não são, eles são de cunho próprio, tirado da própria cabeça, essas coisas que a gente já sabe. É necessário, agora nesse exato momento, trazer tudo que a gente tem de literatura sobre o assunto. A maior parte, saiu um dado agora, eu não sei quem publicou, eu acabei assistindo, eu estava no café aqui com a família, acabei escutando, que os maiores ameaçados nessa história são os adolescentes e os jovens. É o que mais perderam com a introdução da internet. É verdadeiro, a violência está muito solta, e olha aí, tem esse caso que acabaram de colocar sobre o contraditório, sobre a questão da tortura aos animais, tudo isso foge do nosso controle com a questão de todas as fakes que andam colocando. E vale lembrar, a Maria Isabel, se eu não me engano, ou Beth, colocou na seguinte situação: os maiores produtores dessas fake news, o uso incorreto das redes sociais para propagar notícias e mentiras, são os parlamentares, não é? Então, a gente tem que combater de que forma? Aqui em Manaus, no estado do Amazonas, a Prefeitura Municipal de Manaus já está com mais ou menos com 4 legislaturas, eles têm várias centenas de pequenos portais, pequenas
pessoas que têm 5.000 seguidores, como no Facebook e redes de WhatsApp, são chamados a trabalharem a favor da Prefeitura Municipal de Manaus, trabalhando a imagem da Prefeitura e divulgando as atividades. Este é um lembrete que eu acho que dá para ter uma avaliação. Tem notícias aqui, a agenda do governo em 1 minuto, sai disparando tudo aquilo que é positivo. E vale lembrar que a gente, na comunicação, a gente está com dificuldade de comunicação nesse governo. Então, está muito distante ainda do razoável para poder a gente tratar do assunto de igual para igual. Eu acho que a gente precisa, primeiro momento, tirar a urgência mesmo da pauta, voltar a pauta para o 8 de janeiro e a gente trabalhar essa situação nos bastidores aqui mesmo, nos grupos, no nosso grupo de WhatsApp, ou através desse pequeno espaço político de diálogo. Muito boa noite, obrigado e desculpe pelo alongamento. Legal, Gilmar, baixa a mãozinha, por favor, valeu. Na fala da Paula, acho que a Cristiane está correta, a gente encerra as inscrições. Então, quem for levantar a mãozinha, levanta agora na fala da Paula. Oi, pessoal, boa noite. Estou com um problema aqui na câmera, estou no celular, então vou falar por aqui mesmo. É o seguinte, eu acredito que o tema, né, fake news, eu acho que ele é a ponta do iceberg apenas. Vai muito além disso. Esse PL, né, ele está ali suspenso há 3 anos e agora que ele voltou à cena, e é interessante a gente perceber que ali a gente não está apenas falando de fake news, a gente está falando também de soberania nacional. Se a gente vive numa democracia, e nessa democracia existe um pacto social de o que pode e o que não pode, justamente é por isso que a gente tem segurança em viver em sociedade, né? Por que a internet ela deveria fugir desse pacto social? Então, eu acho que é um pouco mais além, né? Tem ali algumas coisas que eu acredito que tem que ser modificadas na lei, assim, eu tenho que ler ela mais ali, eu sei que tem várias modificações, e realmente tem alguns pontos ali que precisam mesmo de muita discussão. Mas eu acho que vai muito além das fake news. É um projeto de soberania mesmo. Então, é a gente pensar, né, até onde a internet e as suas big techs, elas podem mandar na nossa democracia, podem influenciar, nos influenciar, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. Vários países, né, já estão fazendo as suas leis, regulamentando a internet. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Se vivemos, então, em sociedade, temos pactos, né, a internet ela também deve ter. Não estou dizendo que o projeto que o projeto que está rolando, ele está perfeito. Não, tem várias coisas ali que, nossa, a gente fica desesperado só de ver. Mas, a princípio, é muito importante regulamentar a internet. A gente não pode deixar da maneira como está, né? A gente não pode deixar nossos dados da maneira como estão. A gente não pode deixar as big techs com tantos dados assim, podendo influenciar toda a nossa democracia, toda a nossa vida. Então, é só para a gente pensar um pouquinho, né? Então, eu acho que a gente falar que é assim, a PL, né, tipo, a PL, a PEC, né, das fake news, é diminuir o projeto. Não é só isso. Tem muita coisa em jogo, inclusive a nossa soberania. Então, só para a gente pensar um pouquinho, né? Também não tenho nada fechado, mas é só para a gente refletir sobre isso. Inscrições encerradas, gente. Valeu, Paula, Cauê, Isabel, e daí a gente passa para a Lígia para começar a
à prática do Instagram. O que eu queria dizer é o seguinte, os pontos de atrito, os pontos polêmicos estão colocados. Eu acho que eles são mais ou menos consenso por onde é que eles andam. Tá? Também está colocada, eu creio, tá? Não só a Paula expressou isso, mas deve estar na cabeça de todo mundo, a urgência de se tratar da questão e de se resolver essa questão do poder das agências, dessas empresas enormes que estão interferindo na nossa democracia, na nossa vida de todo jeito. Então, os pontos estão colocados. Há necessidade de rediscussão? Há. Isso também está colocado, eu creio que aceito de modo geral. Agora, eu acho que a gente tem que ficar de olho, é uma coisa que nós não vamos poder discutir ainda aqui, quem é que está encaminhando alguma coisa nesse sentido? O que está sendo feito nessa direção de levar ao encaminhamento? Não vamos poder discutir, não sabemos, mas acho que fica um tema, um aspecto, a gente pesquisar, a gente está atento. Vai lá, Isabel. É um pouco dentro do que a Paula falou. Sem dúvida que essa não é uma lei do fake news, simplesmente. É muito maior do que isso. E você tem razão, Paula, quando diz que isso é diminuir, é até desqualificar o debate e reduzir o tamanho da importância dessa lei. A fake news é só um pedaço dessa história. E aí que reside também um outro problema. Como essa lei foi proposta pelo Alessandro Vieira em 2020, de lá para cá, teve algum debate público sobre ela, que eu não acompanhei? Eu posso não ter acompanhado, posso estar desinformada. Eu acho que não teve. Né? Tudo bem, o governo até outro dia estava na mão de quem a gente sabe. Dificilmente ia ter debates sobre qualquer coisa, quanto mais sobre um projeto desse. Mas agora está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos fazer esse debate. É imprescindível fazer esse debate. E exatamente, sabe, Paula, porque mexe com a nossa soberania, porque mexe com a nossa vida, porque tem a importância que tem, que merecia um profundo debate social sobre essa lei. Esse é um aspecto. Um debate que não houve, que cabe a nós agora fazer. O segundo aspecto é que, exatamente por ser uma lei tão ampla, olha o nome dela, Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O tamanho dela tem uma amplitude que merecia talvez ser mais do que uma lei. Alguém citou, acho que foi a Beth, por exemplo, os crimes que ocorrem na internet. Ora, será que essa lei é para atender a esses crimes? Ou já existem leis que atendam esses crimes? É crime torturar animais. Seja ensinado pela internet, seja praticado no quintal do vizinho, isso é crime do mesmo jeito, já está estabelecido na lei que isso é crime. É aplicar a lei que já existe. É crime induzir uma pessoa a suicídio, é crime induzir jovens à prostituição. Já está nas leis estabelecidas no país que tudo isso é crime. Não será com uma nova lei endereçada para o campo da internet que aquilo vai se tornar crime. Aquilo já é crime. Aquilo já deveria estar sendo sujeito às penas da lei, porque já é crime. O fato de estar sendo veiculado pela via da internet não poderia estar fora do âmbito da lei. O que eu quero dizer com isso? É que a lei está grande demais, talvez. Ela está sambarcando muitos temas num único projeto de lei. E isso é um complicador, porque quanto maior a lei, quanto mais complexa ela for, mais jabutis eles vão jogar dentro da lei. Mais problemas para negociar com o Congresso vai ter para essa lei ser aprovada. Será que essa lei não teria que ser partida em 2, 3 leis, sei lá? Que desse conta de cada aspecto importante que esteja, enfim, se relacione com a questão da internet? Não sei, estou só levantando questões. Mas isso tudo teria que ser levantado num debate público que não aconteceu. Então, para mim, é importante, como eu disse também na minha fala, é fundamental, vai mexer com a vida de todo mundo, e por isso mesmo que tinha que haver um debate público que não houve. Não dá para tocar esse negócio assim, a toque de caixa, não. Só para reforçar essa ideia. Em relação a todas as contradições que vocês mostraram agora,
eu reforço a minha fala inicial. A preocupação não foi sentar e elencar todos os problemas relacionados a um controle de mídia, mas em combater fake news. Então, por isso que as outras problemáticas aparecem com contradições muito, muito grandes, né? Então, isso vale para a gente aqui também, porque se o nosso interesse dentro do ativismo digital é ressignificar o uso dessas mídias para a construção de uma consciência, de uma narrativa em prol da classe trabalhadora, nós precisamos também ter análise. Eu, particularmente, não consigo partir de qualquer estudo se eu não tiver um arcabouço que me sustente. Então, para isso, quando eu comecei a estudar o Instagram, eu parti, né, de dois referenciais, né, do materialismo histórico e da psicanálise. Então, se a gente busca lá, se a gente vai beber no Marx, onde ele diz que o indivíduo tem a sua identidade, o seu posicionamento como pessoa, e a possibilidade, né, de ser um sujeito histórico, um sujeito da sua própria história, a partir de ferramentas, né, e condições que não são, que ele não quer, que não lhe cabe, né, que faz parte daquilo que a realidade lhe traz. Então, as pessoas não fazem história como querem, mas elas fazem história de acordo com aquilo que a realidade se apresenta. Então, entendendo isso, eu segui um pouco, né, no Lacan e no Freud, onde eles dizem também que o indivíduo ele é construído ao longo, né, das suas experiências, né, das suas vivências reais, concretas, e com isso, né, forma-se, então, o inconsciente desse sujeito. Nesse sentido, quando a gente trata da questão da comunicação, a gente tem que entender, dentro desses dois arcabouços teóricos, que essa comunicação ela faz parte de um construto, né? Linguagem e pensamento, como diz o Vygotsky. E essa linguagem, esse pensamento, né, mergulhado na subjetividade da pessoa, das pessoas, elas constroem a consciência que nós temos do mundo, e essa consciência ela pode ser uma consciência de classe ou, né, uma consciência falsificada, né? Se a gente for usar o conceito de ideologia do Mesaros, por exemplo, apesar de eu preferir trabalhar com o Lukács. Mas por que eu estou dando todos esses referenciais? Para dizer o seguinte: a língua é um sistema social. Então, tanto a língua como os outros sistemas que possuem significados dentro da nossa cultura são instrumentos que ajudam a formação da nossa identidade. Portanto, que identidade que nós estamos formando a partir de uma construção de um pensamento e de uma linguagem midiática? Para isso, gente, tem uma obra que é o meu referencial aí, que é o Príncipe Eletrônico, do Ottaviani. E olha só, o Ottaviani, quando ele constrói, né, esse artigo, lá dentro do livro Enigmas da Modernidade Mundo, ele constrói isso no ano de 2000, né, 10 anos antes da gente pensar no Facebook e no Instagram. Então, quais são os conceitos fundamentais que ele aborda e que eu me referencio para conseguir construir a minha compreensão de Facebook, né? Ele diz que esse príncipe eletrônico, que ele faz lá uma referência ao Maquiavel, ele é a criatura da mídia, que está além, que é a expansão da indústria cultural, influenciando não apenas o nosso consumo de mercadorias, mas também o consumo de opiniões, de pensamentos políticos e sociais, né? E ele trata também
que naquela época, né, dos anos 2000, onde as tecnologias eletrônicas, né, a informática, a tecnologia cibernética, elas começam a impregnar, né, de uma forma crescente e generalizada todas as esferas da sociedade. Aí entra uma contradição que, na verdade, é uma diferença de opinião que eu tenho em relação ao conceito de globalização, que ele vai abarcar isso também. Eu prefiro usar o termo mundialização do capital, que eu acho que casa mais com o que está acontecendo, né? Então, esse conceito, né, de príncipe eletrônico é como se a experiência e a consciência elas se dissociassem. Então, assim, da mesma maneira que existem palavras e coisas, existem linguagem e imagem, existiria o real e o virtual. E isso fez com que se iniciasse uma construção psíquica, cultural e social de uma realidade falsificada, né? A falsificação da realidade através de uma vida que foi teatralizada e é uma vida também que é espetacularizada através das mídias sociais. Então, entendendo isso, a gente inicia aí a compreensão do Instagram, né? Rodrigo, então você coloca para mim lá a primeira lâmina, fazendo favor? Pra gente. Se eu estiver indo muito rápido, é culpa de vocês que debateram um monte, tá? Consegue colocar lá, Rodrigo? Eu acho Por que ele gente... saiu, Lígia. Ah, tá. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Então, não, consigo sim, é que eu tô... Peraí, é que é devagar, meu computador aqui não é... Tá, então... Então, assim, o que é interessante, enquanto o Rodrigo está iniciando para a gente entender de onde vem o Instagram, fechando, né, essa ideia, o consumo, isso, essa primeira parte, tá? Então, assim, o consumo, ele chega a patamares que, quando Otaviano escreveu O Príncipe Eletrônico, ele não imaginou que fosse acontecer. Porque aliou-se a ideia do descartável, da tal da obsolescência programada, no âmbito das relações interpessoais, das relações afetivas, dos relacionamentos de forma geral, relacionamentos esses que começam a ser construídos a partir do Facebook e do Instagram, através de forma virtual, né? Então, vamos lá, né? De onde surgiu o Instagram? É interessante a gente entender de onde veio esse menino que teve, né, a ideia do Instagram. Ele veio... Deixa eu ver, Rodrigo, agora quem não está conseguindo enxergar sou eu. Então, ele veio de uma universidade, né, Stanford, dos Estados Unidos, que tem uma prática muito, muito interessante desde os seus primórdios, que é a associação de valores acadêmicos, né, de conhecimento, de um construto acadêmico voltado para a indústria. E então foi a partir daí, né, que surge essa ideia, né, o projeto piloto do Instagram. Então, o que era? Fazia parte de um grupo de pesquisa dentro, né, dessa Universidade do Vale do Silício, onde tinha esse menino junto com o brasileiro, e ambos, o Kevin Systrom, e junto com ele o brasileiro Mike Krieger. Ambos fizeram parte do mesmo grupo de pesquisa. Então, o que ele queria desenvolver? Ele queria desenvolver um aplicativo, né, que no projeto piloto dele se chamou Check-in HTML5, que fosse focado no compartilhamento de fotografias artísticas. Então, essa foi a ideia inicial dele, foi o projeto que ele desenvolveu dentro da Universidade de Stanford. Porém, aquele projeto deu tão certo que logo depois da apresentação e da
e da conclusão desse projeto dentro do artigo que ele escreveu, do artigo científico da universidade, ele já teve um primeiro financiador que financiou 7 milhões de dólares para que aquele projeto piloto saísse do papel. Então, junto com ele, teve o programador brasileiro, né, porque o Mike Krieger, ele é programador de computador, o foco dele é programação, que se tornou cofundador, portanto, do Instagram, que surge lá em 2010 como uma rede para compartilhar fotografias. Essa é a função, então, do Instagram, né? Então, o que é interessante a gente observar aqui? Como há um aprimoramento da ideia original e é daquilo que depois se transformou no uso, né, do Instagram. Porém, o aprimoramento, ele só está na forma, né, no formato e na proteção desse formato. Porém, ele continuou tendo lá o mesmo sistema do Facebook, que eram estruturas colaborativas na qual o usuário se torna o protagonista da mídia, né, da rede social digital. E isso podendo ser utilizado pelo celular, ou seja, você não precisaria do seu notebook para ter essa rede de compartilhamento de imagens, né? Então, isso se tornou algo extremamente lucrativo para os grandes conglomerados do capitalismo moderno. Então, olha só, nós temos a Netflix, que surge em 97, o Google em 98, o Facebook em 2004, o YouTube em 2005, o Waze em 2008, o WhatsApp em 2009, o Instagram em 2010, o TikTok em 2012 e o Telegram em 2013. Então, nós temos aí, né, uma década de redes sociais digitais que surgem a partir de propostas oriundas de projetos universitários. Então, a gente tem que pensar no investimento que essas grandes empresas elas dão para essas universidades, claro que não são universidades nacionais, né, sempre universidades de fora, para que se desenvolva dessa forma projetos de pesquisa voltado para que tenha um mercado, né, um mercado tanto de produtos como de ideias. Então, Rodrigo, passa para mim, fazendo um favor, para a próxima lâmina, por gentileza. Então, com isso, o que a gente precisa entender? O que é o Instagram? Ele se inicia, né, com uma proposta de ter um espaço de divulgação de experiências humanas voltadas para a fotografia. Então, ou seja, ele surge com o princípio de cultivar aquilo que o ser humano tem de criatividade. Seria uma plataforma para compartilhar fotos artísticas. E naquele período, não existia ainda essa experiência. Por quê? O Facebook, ele era visto como uma rede social para você compartilhar amigos, né? Criar afinidades. O Twitter era onde você tinha o debate político, porém ainda não existia uma plataforma, uma rede social onde se pudesse desenvolver a subjetividade, a estética, o conhecimento estético através da fotografia. É muito interessante como o papo é pop, né? Aquela música, como tudo que é apropriado pelo capitalismo se torna mercadológico, né? Tudo vira o seu contrário dentro do modo de produção capitalista, porque é uma sociedade baseada na troca de mercadorias e na obtenção de lucro. Inclusive, a nossa percepção estética do mundo vira mercadoria, tal qual virou, né, o Instagram. Então, Rodrigo, passa um pouquinho mais, fazendo favor.
Então, gente, o que acontece aqui? Existe um grupo de pessoas, deixa eu ver se é esse. Isso, exatamente. Deixa aí, fazendo favor. Existe um grupo de pessoas que defendia a pureza simbólica, estética do Instagram antes da venda dele para o Facebook. Mas, dentro daquela compreensão nossa de que tudo no modo de produção capitalista vira mercadoria, inclusive as nossas ideias e a nossa arte, né? Lembrando da música lá acho que Engenheiros do Havaí, o Papa é Pop. Quando se entra $1 bilhão na jogada, ninguém se preocupa mais se está passando uma compreensão estética, um conhecimento estético da realidade ou não. Né? Ele foi lá, aceitou, recebeu $1 bilhão e vendeu os direitos do Instagram para o Facebook, pedindo apenas que o Instagram não se transformasse no antigo Orkut. Foi a única preocupação, né, então, dos fundadores do Instagram, foi esse. A equipe do Facebook, ao estudar o Instagram, percebeu o seguinte, que o foco de construção deveria ser o público-alvo. Né? Quem seria o público-alvo que daria o pontapé de venda e iria transformar o Instagram numa rede social super conhecida? Aí entra o início de uma superficialização daquilo que o Instagram poderia ser, que é o grupo das personalidades, né, das grandes estrelas, dos grandes jogadores de futebol, porque o Instagram, ele precisaria ser vendido primeiro para que o resto das pessoas conseguissem consumi-lo, né? Então, quem que comprou a ideia do Instagram, a princípio, foram as grandes celebridades, né? E essas grandes celebridades, elas viram no Instagram duas grandes possibilidades ali, né? Uma vingança contra os paparazzi. Agora, se eu não vende mais minha foto, eu mesma posto, né? Não vai mais me pegar em saia justa, eu mesma crio as minhas saias justas. Porém, também a criação de narrativas próprias dessas celebridades, dessas grandes personalidades, se autopromovendo, vendendo uma ideia de si mesma, de uma vida cotidiana glamurosa. Então, começa aí a campanha do Facebook para a criação de instrumentos dentro do Instagram que possam trazer glamour para o cotidiano das pessoas, glamour para a vida das pessoas. E o que eles criaram? Primeiro foram os filtros de fotografia, que tem dentro dos stories. Então, esses filtros, eles têm essa função de você tirar dar glamour aquilo que é banal. Então, até uma foto sua tomando café às 6 horas da manhã, você tem lindo, maravilhoso. Por quê? Porque esses filtros, eles trazem isso, eles trazem a ideia de espetáculo que a vida poderia ser. E as pessoas começam a se identificar com esse tipo de recursos que o próprio Instagram possui. Então, o nosso entendimento e a crítica que a gente deve fazer é por que esse tipo de ponto de vista, né, de perspectiva, de criar filtros, de tornar a vida real glamurosa, ganhou tão rápido adeptos entre as pessoas que não eram celebridades, entre as pessoas que estavam aí vivendo as suas vidas de trabalhadores e trabalhadoras comuns, né? Por que aconteceu isso, né? Por que esses usuários se conectaram tão rapidamente, foram seduzidos tão rapidamente com essa ideia de uma vida virtual glamurosa, de um cotidiano de espetáculo, de um cotidiano onde
todos os minutos do meu dia, eu estou feliz, eu estou bela, maravilhosa, cheia de amigos e está tudo dando certo, né? Aí, tem um grupo de pessoas que estuda, Rodrigo, daí passa para frente um pouquinho para a gente conseguir seguir isso, né? Tem um grupo de pessoas que estuda o porquê disso aconteceu, né? De onde que veio essa teatralização, essa espetacularização e falsificação da realidade vivida. E a gente chega aos gregos, né? Os pesquisadores gregos, então, eles desenvolvem o conceito de flow. O que é isso, né? A pessoa, ela fica tão envolvida numa atividade que lhe dá prazer, que ela se esquece da sua própria vida. Então, assim, a miserabilidade das relações cotidianas, das relações de trabalho, o nível de alienação que nós sofremos desde a reestruturação do capital, lá no final da década de 90, né, da reestruturação produtiva do capital, fez com que a extração da mais-valia absoluta fosse tão opressora, que você viver uma vida, ou observar através do seu celular, uma vida de glamour, uma vida fácil, uma vida simples no sentido de que não há tanto trabalho, né? E que você possa sempre estar bem, sempre estar feliz, surge, portanto, como um alimento de satisfação das frustrações oriundas dessas relações de trabalho que foram completamente vinculadas através dessa reestruturação, né? Desse tempo que a gente não tem mais. Porque se no começo do século XX falava-se em 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, né, e 8 horas de estudo, hoje, né, dentro das relações de produção do capital, a gente tem jornadas de 3, 4 jornadas de trabalho. Então, esse cansaço real de uma vida extremamente difícil, extremamente alienada, faz com que o pouco tempo que nós tenhamos para respirar, a gente faça isso através do mundo virtual. Passa um pouquinho, Rodrigo, fazendo um favor. Então, enquanto o Rodrigo está colocando, vamos entender, né, dessa questão do tempo livre, que é quando nós estamos, né, utilizando as mídias sociais. Existe, até hoje, gente, inclusive a escola quer fazer isso, controlar o que as pessoas estão fazendo dentro da internet, no seu tempo de trabalho. E isso está bem sério, está uma discussão bem complicada. Então, enquanto o Rodrigo está colocando a nova lâmina, o que a gente tem que entender, né? Que esse capitalismo, ele trata, né, de se apoderar do tempo livre das pessoas e desenvolve, para isso, uma avalanche de conteúdos vinculados antigamente à indústria cultural, né, e hoje ampliados aí através dessa falsificação glamurosa da vida que o Instagram mostra. Então, esses produtos, né, da indústria cultural que a gente engole, eles são massificados. Eles definem padrões, não só padrões de cultura que as pessoas adotam, mas padrão de consumo, de estilo de vida, do lúdico, né? Por exemplo, o TikTok agora, né, que está substituindo, que é o Instagram lúdico para as crianças. Então, tudo isso é consequência de uma quantidade gigantesca de conteúdos. Então, gente, esses elementos de consumo da indústria cultural, que a gente chama de modernidade líquida, eles potencializaram o comportamento de que tudo é descartável, de que tudo é efêmero. Então, essa sociedade que nós temos no século XXI, tal qual a modernidade do século XX, eu não gosto do conceito de pós-modernidade, sabe? Eu não. Depois a Paulinha me diz aí se ela concorda ou não concorda com esse conceito. Então, gente, voltando lá para a gente conseguir. Tá ruim ou tá tranquilo? Eu falo muito, né? Não, tá de boa, Tá bom, tá bom.
Então, voltando, né, para essa questão, né, da modernidade líquida e das novas formas de consumo, né, das novas formas de obsolescência, porque a partir da venda de ideias dentro do Instagram, dentro do Facebook, há uma obsessiva, né, de forma compulsiva e obsessiva, uma tentativa de se vender também informações. Aí entra esse conceito que eu gosto bastante, que é o hard news. O que é isso, gente? É primeiro, o contrabando da informação com a interpretação. Então, a informação vem para o consumidor dentro dessas mídias já com a sua interpretação. E uma forma das pessoas não analisarem, refletirem, debaterem, maturarem essas informações é você passá-las de forma massificada, essas notícias. Então, é como se fosse, a gente é bombardeado de imagens, bombardeado de cards, de informações dentro do Instagram, dentro do Facebook, de tal forma que a gente não consegue parar para analisar esses cards, essas informações, esses vídeos, e saber se essas informações elas são reais, se elas possuem uma interpretação, quer dizer, toda informação possui uma interpretação, mas a serviço de quem está essa informação? Essa notícia está sendo vendida em benefício do quê? É de uma hegemonia? É de uma contra-hegemonia? Ou seja, é muita informação que não leva a uma reflexão, pelo contrário, leva a uma sensação de paralisia. E isso a gente está fazendo também. Então, aqui eu já me adianto da parte prática que a gente vai fazer na próxima aula, que é o seguinte: a gente não precisa postar tanto dentro do Facebook e dentro do Instagram. Mesmo que sejam conteúdos muito bons, que sejam conteúdos políticos relevantes, a gente precisa escolher. Porque esse bombardeio de informações faz com que haja uma sensação de paralisia, em dois sentidos. Paralisia de eu não sei o que eu faço, ou paralisia, nossa, essa informação me contemplou, me sinto representada naquilo que está sendo posto, então eu não preciso mais lutar, eu não preciso mais estar no mundo real e debater e fazer greve, e ir para o chão da fábrica e falar com a minha base, porque aquele card, aquela informação já está o suficiente, já fez a crítica que eu deveria fazer. E lembrar que fazer é uma ação, e as ações virtuais, elas são só isso, ações virtuais, elas não transformam a realidade. O que transforma a realidade é a luta na estrutura social, é na base, é lá que a realidade se transforma. Porém, cada vez mais o campo das ideias, o campo das ideologias, a superestrutura está substituindo a nossa luta real pela transformação do mundo, e a gente está achando que a luta virtual é o suficiente para mudar a vida, mudar a realidade. Não é. Né? Não é. Nós tomamos um susto quando eu, particularmente, quando eu vi o Bolsonaro se candidatou a presidente da República. Nossa, que ridículo, isso nunca vai acontecer. Mas por quê? Naquele momento, nós estávamos nos nossos nichos, né, nos nossos guetos de partidários, numa disputa específica dentro de uma categoria, de um ramo de produção, com a luta sindical completamente fragmentada, que a gente não se deu conta de que essa eleição foi vencida no campo das ideologias através de uma falsificação da realidade. E, materialmente, a consequência disso foi muito trágica, muito trágica. Então, se a gente não conseguir agora reverter essa forma hard news, né, e mostrar um slow news, né, fazer o contrário, calma, pé no chão, vamos fazer da internet, vamos fazer do Instagram e do Facebook apenas um dos nossos instrumentos de luta. Mas ele não pode substituir
a nossa disputa por uma consciência da classe trabalhadora, porque isso só vai acontecer na luta real, na luta concreta. Rodrigo, segue um pouquinho, fazendo favor. Então, assim, né, o que tem acontecido, o Instagram, por que ele deu certo? Porque ele pegou, exatamente, a luta pela revogação do ensino médio na rua, tá certíssimo. O Instagram, ele pegou 3 grandes itens dessa nossa nova modernidade a partir da reestruturação produtiva do capital. Porque o que essa reestruturação produtiva teve? Trouxe uma aceleração na nossa vida, uma aceleração técnica, uma aceleração nas mudanças sociais e no nosso ritmo de vida. O que a gente pode dizer é o seguinte, tudo ficou no fenomênico. As pautas ficaram fenomênicas, tanto que eu vou dar um exemplo prático para a gente. A gente ficou combatendo tanto o Bolsonaro fenomênico, não estou dizendo que não era importante combater o machismo, a homofobia dele, mas ele cria, né, o Bolsonaro criou uma persona caricata a partir de demandas fenomênicas, e a gente deu tanta atenção para isso, que aquilo que estava atrás dele, que era uma bancada evangélica, que era uma bancada ruralista, que tinha pautas extremamente perversas para a classe trabalhadora, a gente não discutia com a população. A gente ia para a rua com ele não por quê? Ele não porque ele é machista. Mas, poxa vida, a gente está numa sociedade, na sociedade brasileira, extremamente patriarcal, extremamente machista, e a gente foi dizer para o povo que o Bolsonaro era machista. Ninguém deu atenção. Ninguém deu atenção. Ele é misógino. A sociedade brasileira é misógina. Ninguém deu atenção. E a pauta da classe trabalhadora que estava sendo atacada pelas beiradas, a gente não discutiu. Por quê? Porque a gente acelerou tanto e ficou tanto no fenomênico da coisa que aquilo que estava na estrutura do projeto dele a gente não se importou. Isso foi um erro muito grande. Por isso que o ele não deu certo. Então, olha só, as referências que eu trago são referências lá da década de 90, do início dos anos 2000. Por quê? Porque continua o mesmo problema. Então, a gente tem que entender que nós ainda vivemos o desdobramento daquilo, né, que os teóricos da década de 90 chamaram do príncipe eletrônico ou do mal-estar da humanidade, que é essa tecnologia usada para a substituição das consciências. Daí, o que a gente faz? A gente criou uma sociedade de inércia, mas é uma inércia camuflada de ativismo virtual. Só que ativismo virtual não é ativismo real, ele é virtual. Ele conquista até um determinado ponto as consciências, porém, depois aliena. E a gente está produzindo, portanto, alienações, né? Alienações gigantescas, e não utilizamos o Instagram e o Facebook como veículo de contracultura, né? De produção de narrativas alternativas. Por quê? Porque nós estamos com as mesmas estratégias, que bombardeia de card, bombardeia de informações, só que a gente não dá tempo para as pessoas se apropriarem daquilo que estão consumindo. Rô, passa um pouquinho também, fazendo favor. Estou terminando, gente. Deixa eu ver qual que foi agora. Então, aí, né, entra aquilo que a gente chama de o indivíduo hipermoderno. Né? O que é esse indivíduo hipermoderno das mídias? É o indivíduo que virtualmente ele está antenado, entre aspas, com as questões principais que envolvem a sociedade que ele vive, porém, são questões apenas fenomênicas, são questões que não estão indo no cerne da questão da luta de classes, não estão indo no cerne da questão da pobreza da população, das relações de precarização do trabalho, ou seja, de todas aquelas pautas da classe trabalhadora que movimentam a luta de classes.
Então, nós estamos num refluxo. Olha que contraditório. O nível de tecnologia de informação, né, altíssimo, não só tecnologia voltada aos meios de comunicação. Gente, uns anos atrás nós levamos uma sonda para fora da nossa galáxia. Porém, a classe trabalhadora, ela teve um refluxo no seu grau de consciência e um refluxo também nas suas reivindicações. A gente só está perdendo. E se a gente não se atentar e deixar apenas para o governo federal defender os interesses da classe trabalhadora, isso não vai acontecer. Então, a gente precisa conseguir ressignificar essa busca da realidade dentro do Instagram e mostrar o seguinte, olha, não é a realidade que tem que se encaixar dentro do Instagram, como estão fazendo agora. Gente, para vocês terem uma ideia, existem restaurantes, o Metropolitan de Nova York, né, encaixa os seus enquadramentos diários para que fique bem no feed do Instagram. Então, olha o que acontece. O indivíduo ultramoderno, hipermoderno, ele vai adequar a sua realidade para que caiba dentro do Instagram. E a gente precisa fazer o movimento oposto. A gente precisa usar o Instagram, o Facebook, as nossas mídias, para mostrar a realidade tal qual ela é. E isso é algo que a gente não está fazendo. A gente também está espetacularizando as relações de contradição inerentes desse modo de produção. E isso faz com que essas relações não sejam reais, né? Então, a pauta que une eu, vocês, o Rodrigo, a senhora que cuida da portaria do meu prédio, parece que não tem vínculo nenhum. Né? Parece que a classe trabalhadora está dissolvida no ar como isso não é real. Então, essas são as críticas, né? Rodrigo, segue um pouquinho para eu dar tempo para o povo fazer pergunta. Então, olha só, agora, o que a gente cria? O que o Instagram criou? Ele criou uma estética da vida humana a partir dessas fotografias com o intuito único e exclusivo da gratificação. Então, pensem, se a precarização das relações de trabalho faz com que tenhamos um cotidiano extremamente extenuante, alienante, aquilo que eu coloco no meu Instagram através de uma foto com um filtro bonitinho, leva um engajamento que faz com que eu tenha curtidas e comentários, eu estou feliz. A minha vida é horrorosa, mas lá no Instagram eu estou feliz. E isso, gente, é extremamente sério, porque, inclusive, a gente cai nesse erro, né? A gente cai nesse erro. Nossa, olha só, aquele post que o Contra-Fake fez para desmentir a fake news lá do Eduardo Bolsonaro teve 1 milhão de curtidas. E daí? Olha como foi apertada o resultado das eleições. Então, esse 1 milhão de curtidas não se reverteu em voto concreto real para o Lula. Consegue entender? Então, aquilo que é virtual, aquilo que traz essa gratificação, que gera esse engajamento, a gente tem que entender até que ponto isso está acontecendo de forma real. Até que ponto essa informação que a gente está passando, ela foi assimilada pelo receptor, né? Ou só entrou naquilo que eu faço sem perceber, eu dou um like porque visualmente eu gostei daquela informação, mas eu não penso a respeito disso. Então, o Instagram se torna um espaço de negócios, né? Onde obter visibilidade e atrair novos clientes é a máxima. Quando eu digo, gente, obter visibilidade, eu digo também dentro das páginas de esquerda, né? É o que os japoneses estão chamando de instagramável, né? O que é? Você se programa dentro do Instagram para ter visibilidade. E esse conceito de instagramável é extremamente assertivo, porque ele significa
e a gente altera o mundo real, mas é uma alteração cenográfica da realidade para que a gente obtenha mais visibilidade dentro da internet, através de feeds ou stories. Consegue entender que é uma alteração da realidade de forma cenográfica? Porque alterar a realidade de fato é só com luta de classes, é só com o engajamento da classe trabalhadora. Rodrigo, vamos lá, acho que tem mais um só. Aí isso eu já falei disso. Ah, tá. Então, daí entra agora no final. Aí a gente finaliza aqui que eu entrar para a prática. Então, as pessoas estão no Instagram por 4 motivos. Para vigiar e para conhecer a vida de outras pessoas. Vigiar mesmo, sabe? Ver o que o outro está fazendo da sua vida. E ter conhecimento disso. Para documentar situações que ela encena de forma glamurosa da sua própria vida, para se autopromover e, por último, para exercer a sua criatividade. Então, o que a gente precisa? Destruir um por um esses 3 primeiros itens. Essa é a nossa função, né, dentro da guerrilha digital, é fazer com que o Instagram se torne um recurso onde a gente consiga disputar a consciência através de uma desaceleração da informação. Porque a informação, se não for observada, se não for reflexiva, não vira conhecimento. E sem conhecimento a gente não vai para a base, a gente não luta. Aí na próxima aula é só a parte prática. Eu vou mostrar para vocês como transformar o Instagram de vocês num espaço onde isso se torna possível, onde a gente tira a espetacularização da vida e a gente apresente a contradição da vida. Aí tem a apostila, porque eu entendo que a gente pode usar o Instagram como um veículo de propaganda e de veículo de agitação com todos os recursos que tem lá dentro. Mas para isso a gente tem que desacelerar, inclusive geração 68. Gente, eu finalizo. O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Pois é, aí é o contrabando da interpretação, aquilo que eu disse, né? Aí, Rodrigo, voltando para isso, esse contrabando da interpretação que é feito de forma arbitrária dentro da mass media, trabalha de forma negativa na construção da nossa memória. Então, a gente começa a lembrar dos fatos históricos com uma memória que já está cristalizada numa interpretação falsificada daquela realidade. E isso, dentro da análise semiótica, né, porque o Instagram ele é muita imagem, muito vídeo, é extremamente prejudicial para a construção da nossa psique, sobretudo porque a formação do comportamento humano termina com 25 anos de idade, e hoje, cada vez mais cedo, né, a gente tem crianças que têm perfis falsos dentro do Instagram. Isso é muito sério, como também é sério a questão do TikTok, né, para essa construção, né, da memória, né, que lembrança que a gente tem daquele fato, como que a gente recupera o conhecimento e a sensação que aquele fato nos trouxe, que esforço que a gente tem em empreender aí o resgate da memória, que já tem uma imagem que foi construída para falsificar aquela lembrança, né? Então, isso é bem sério, né? Isso é bem sério. Então, vamos lá, né? Abrindo para vocês falarem. Se programaram para vir para um curso prático onde iam aprender redes sociais. A ideia não é essa, não é conseguir like, não é ampliar. A ideia é a gente entender as redes para poder atuar nela. Pronto, agora eu compreendi a essência da divergência, né? Pronto.
mas deixa essa divergência para lá. Eu quero parabenizar a Lígia. Isabel, desculpa interromper, mas a divergência é importante. Claro, claro. Isso, né? Claro. Não, eu que vou deixar ela para lá, vou deixar ela para lá porque quero agora abordar a fala de Lígia, entendeu? Mas não que a divergência não deva existir. Logo, quem vai dizer isso? Eu? A mestre das divergências. Mas, assim, quero parabenizar a Lígia pela brilhante apresentação hoje. Tomara que vocês publiquem logo no grupo os slides, porque aquela coisa da memória que você falou, para poder fixar na memória conceitos e ideias que você trouxe, muito importantes, né? Você é uma professora de primeira da semiótica. Eu sempre tive muita dificuldade para entender a semiótica, com você fica tudo mais fácil. E como é preciso entender de semiótica para entender essa internet, né? Se a gente quiser atuar politicamente nela, tem que entender desse negócio. Senão, a gente vai ficar só dando like, batendo palma para maluco, dando like para quem não precisa, para quem não merece, né? E reforçando coisas que não deveríamos reforçar. Enfim, dando um tiro no próprio pé. Então, precisa entender desse negócio para poder atuar melhor, realmente. E atuar melhor no sentido político da coisa, no sentido de fazer uma militância por meio das vias digitais. E queria chamar a atenção, entre várias coisas importantíssimas que você disse, porque agora também a memória me escapou, é isso que você falou, o excesso de informação que o capitalismo nos obriga a consumir nos horários vagos, nas horas livres, ela nos causa uma inação. Ao contrário do que a gente pensa, estar bem informado nos provoca a ação, não é verdade. Você disse isso brilhantemente, o excesso de informação é como se sobrecarregasse nossa mente e leva a gente a não ter coragem para agir. Olha que coisa terrível. E aí você deu duas vertentes. A inação é porque a gente está até o pescoço de informação, está meio que atolado dela, sufocado, meio que afogado na informação. Ou será que ou será que a gente se sente satisfeito? Bom, agora eu já sei tudo, alguém já falou por mim, eu não preciso fazer nada. Será que são as duas coisas? Gente, isso é muito preocupante. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Então, me deu uma angústia agora terrível, porque a gente fica nessa ânsia de informar, de mandar mensagens, que é uma preocupação que eu também tinha no G68, não tenho, né? Da gente gastar, enfim, fazer um produtivismo meio que estéril, de mandar muito texto, muita coisa. As pessoas consomem aquilo, mas não fazem nada com aquilo que consomem. Por que não fazem? Porque estão com excesso. É como uma superalimentação. Você está tão alimentado que você cresce a barriga e não sai de casa, não sai do sofá. Né? Não sei, é algo meio assim, meio, como é que eu posso dizer, contraditório, não, é uma coisa assim muito complicada de seguir. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve? Porque independente do nosso querer, da nossa vontade, de nós aprendermos a lidar com a rede, elas estão aí, e o capitalismo está se aproveitando disso para ocupar as mentes das pessoas nas horas livres, né? Quando você não está trabalhando, o que você está fazendo? Está nas redes sociais, não é? E aí consumindo, e não faz nada com esse consumo. Não passa da informação para a ação. Quando fala ação, compreenda aquilo que você disse, uma ação para contestar esse sistema, né? Para ir contra as coisas erradas dessa sociedade capitalista perversa, cruel, injusta, exploradora e todos os adjetivos que a gente quiser. Então, eu queria chamar a atenção para isso, para esse dado que você disse, que o excesso de informação nos sufoca, nos leva a uma inação. Isso me deixou muito preocupada. Mas obrigada, viu? Sua apresentação foi brilhante. Então, respondendo a Bel, antes que eu esqueça, gente, vocês fiquem... Oi. Podemos pôr a Cauê, levantou a mão, também está antes ali. Tá bom. Só não deixa eu esquecer. Anota aí, para não esquecer. Não, a minha observação, ela tem apenas o interesse em, mais uma vez, parabenizar a Lígia e chamar a atenção para o fato de que eu sempre tive muito problema com semiótica. Semiótica, para mim, é aquele negócio do Camões, que tem um olho só. Mas a Lígia, ela tem uma outra perspectiva. Ela trabalha a semiótica combinada com a psicanálise e com o marxismo. O que ela faz com que a semiótica, que foi criada como uma coisa descarnada, ela sirva
se encha de conteúdo e sirva a uma perspectiva de análise. Isso eu achei excelente, a combinação que ela faz. Então, foi muito chocante tudo que você disse sobre o Instagram, viu? Principalmente esse aspecto que a Isabel destacou. Muito bom. Valeu, Cauê. Lígia? Eu quero levar para o doutorado, gente, esse método que eu tô testando para tentar dar essa desacelerada na produção de informações através do Instagram. E daí eu vou mostrar para vocês isso no próximo curso, onde vocês vão ter uma planilha, vocês vão conseguir entender como a junção dos stories, do feed, do Reels pode ser utilizado como um instrumento único para você ir levando a informação que você quer postar naquele dia, da forma mais simples até a forma mais complexa. Como diz o Marx, né? A gente tem que sair do simples para o complexo. Então, assim, é um método que eu tô desenvolvendo através de todos esses estudos que eu tenho feito. Só que, assim, como essa sociedade de angústia que a gente vive cheio de angústias, né? A tendência é, eu gostei disso, eu vou repostar. Eu gostei disso, eu vou curtir. A gente não respira para entender se aquilo que a gente está repostando, naquele momento, realmente tem sentido, tem valor. Então, a primeira coisa para a gente conseguir trabalhar o Instagram é entender que o Instagram, como veículo de transmissão de conteúdo, não pode ser utilizado para pessoas que são imaturas politicamente, imaturas socialmente. Então, como tudo, né, como todo conhecimento, ele precisa de uma mediação. Então, assim, o que a gente precisa se reconhecer? Se reconhecer enquanto mediador e produtor de conteúdo político dentro do Instagram, voltado para um público específico, que é uma juventude. Porque, gente, a juventude ela não está criando dentro do Instagram, ela só está repostando. Que é essa galera que a gente precisa atingir, né, dos 18 a 35 anos de idade. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que assumir o Instagram como nosso protagonista. A gente vai ter que assumir o Instagram. Porque se a gente deixar da forma como está sendo construída, vai piorar. Vai piorar, inclusive, ele traz mais angústias, né, do que satisfação. Mais angústias do que satisfação. Porque quando a contradição entre aquilo que é real e o que é virtual aparece, aí é o problema, aí é o complicado. Então, eu quero mostrar para vocês isso na prática, né, do 0 ao 10, como construir um Instagram voltado para a construção de um conteúdo político consciente e intencional. Então, vocês serão minhas cobaias. É isso. Com todo prazer. Valeu, gente. E não tem ninguém inscrito. Viscaino, desculpa. Não tem problema. Lígia, você me deixou agora com um dinossauro atrás da orelha. Daqui a uns dias eu vou falar para todos sobre o Twitter. Aí eu te pergunto, minha querida, você também vai incluir o Twitter na sua análise, no seu trabalho? Ou você vai fazer só sobre o Instagram? Só sobre o Instagram. Porque eu vi muitas características dessa sua visão, essa sua visão holística aí com relação ao Instagram, ela também é pertinente em relação ao Twitter, mesmo o Twitter sendo, entre aspas, né, uma comunicação mais politizada, tá? Porém, nós, que somos atuantes politicamente, também temos um grau de maturação, né? O que eu já cresci em termos de tecnologia, para usar o Twitter, para usar o Instagram, e tem uma outra coisa também, que é a minha consciência política, né? E como que eu posso usar? Porque
teoricamente, eu vou te falar, a verdade da verdade, a gente entra no Twitter para, vamos dizer assim, massificar as ideias da esquerda. É um trabalho que eu faço todos os dias. Eu procuro massificar ao máximo e às vezes, buscando que a esquerda tenha mais tweets, né? Tenha mais visibilidade. E a gente, por fazer isso também muito freneticamente, nem sempre tem aquela condição de parar e falar assim, bom, respiro, né? E penso e logo produzo alguma coisa criativa. Você vai mais assim, o que falou o deputado A, o deputado B, o deputado C e o Lula. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, né? Teoricamente, a gente teria que entrar nas internet para fazer política, pegando todos esses deputados da faixa da esquerda e o Lula e massificar essas opiniões. E tirando, eu, por exemplo, tenho zerado o nome do Inominável e de seus asseclas para tentar tirá-los também da evidência, o que é muito difícil e, às vezes, muito contestado até. Você deixar de falar do, entre aspas, Inominável, porque você está dando também, vamos dizer assim, likes, né, tweets para ele, né, engajamento. Mas, desculpe, mas eu quero parabenizá-la, porque eu gostaria até, se a gente pudesse falar um pouco antes, porque depois eu sei que nós vamos ter que falar, pelo que o Rodrigo está querendo fazer, nós vamos fazer um trabalho aí conjunto, né? Então, isso vai ser muito bom e vai melhorar muito o nosso trabalho. Gente, desculpa de eu me alongar, mas parabéns, viu, Lígia? Muito obrigado. Gratidão. Não, eu não vou tratar do Twitter. Gente, assim, eu gosto de pensar na mass media como um Frankenstein. É o desdobramento aí da modernidade, né? A razão e ciência usada para o mercado, né? E no nosso caso, mercado de ideias. Então, a gente tem que entender que esse Frankenstein, ele tem que deixar de existir. Então, o Twitter, ele tem um público-alvo que não é o mesmo do Instagram. Eu vou ser sincera, a minha preocupação em termos de rede social hoje é o Instagram. Por quê? Porque é lá que o jovem está buscando essa sua falsificação da verdade. A sua vida está lá. Então, ele está comprando, consumindo uma realidade através do Instagram, que é aquele conceito japonês que eu mostrei para vocês, que se a gente não der um subsídio concreto, de qualidade, a gente está contribuindo aí negativamente para que tenhamos uma juventude completamente despolitizada, completamente fragmentada nas suas relações. Isso é as relações, inclusive afetivas, né? Relações afetivas, que é o pior também de tudo isso, né? Você não convive mais com as pessoas. Relações afetivas, gente, não estou dizendo namoro, estou dizendo relação com o outro, né? Porque você convive com o outro, aí entra, Rodrigo, naquilo que você estava dizendo. É um curso para aprender like e a importância do debate. Gente, as mídias sociais trouxe de negativo para a gente o fato de que a gente não consegue mais dialogar. E o diálogo pressupõe dois lados ou mais lados em debate, opiniões diferentes. E a superficialização das coisas, né? Então, olha só, eu quero aprender sobre o Instagram, porque eu quero entender como ele funciona na sua questão técnica, né? A tecnocracia da coisa. Não. A técnica que eu vou passar para vocês está certo, de construir o Instagram do zero, tem muita prática, porém, vocês não serão tecnocrata do Instagram. Vocês serão o ativismo digital, a gente vai fazer diferente. Então, por que as pessoas estão frustradas? Porque hoje, em consequência dessa falsificação da vida, nós buscamos respostas imediatas para os nossos problemas. Eu quero aprender hoje a fazer isso. Não, nada na vida é assim, tudo é um processo. E a gente precisa construir isso também dentro das redes sociais. É um processo. É um processo
Redes sociais, um processo que pressupõe um relacionamento entre pessoas. A gente tem que resgatar o princípio dos relacionamentos, que é o diálogo. Gente, acho que a gente terminou, né? Valeu, Lígia, foi ótimo, excelente. Gente, para vocês verem como que é esse curso aqui. Viscaino vai vir com outra posição em relação ao Twitter. A Lígia desconstruiu tudo que eu falei da minha aula passada, eu e a Paula, da primeira vez. E aqui é isso, é o debate, né? Nós vamos discutir opiniões, né? E ver aonde que a gente chega, onde a gente tem acordo, onde a gente não tem. São posições diferentes, tá? Mas a gente tem que construir para que a gente chegue aí a um ponto comum de como utilizar as redes sociais ao nosso favor, né? Por que o bolsonarismo avançou tanto, né? Por que nós estamos patinando? E próximo encontro. Feche seu microfone, Lígia, fazendo favor. Próximo encontro, Instagram, de novo, Lígia. Depois nós vamos para Facebook, depois nós vamos para Twitter, WhatsApp, ainda tem bastante coisa, beleza, gente? Boa noite e vamos... Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Tchau, semana. foi muito bom. Tchau, tchau. Muito bom, Lígia. Parabéns.